Oi. Então, gente, eu tava fazendo uma reflexão junto com a minha criança interior. E nessa reflexão, nessa meditação, eu consegui acessar uma memória onde eu era bem pequena e onde eu me senti super insuficiente, onde eu me senti como se eu tivesse que provar para os outros que eu era importante para essas pessoas, porque se eu não conseguisse provar isso, era como se eu não tivesse significância nenhuma. Percebe que o nosso subconsciente, que é a parte que fica guardada no nosso cérebro, da nossa memória, ele nem sempre ele está consciente, né? Aliás, o subconsciente ele não é consciente, né? O consciente é o que a gente consegue saber conscientemente, lembrar. E o subconsciente, né? Ele está abaixo disso, são coisas que estão guardadas que a gente não mexe mais. Só que tudo que a gente faz ao longo da nossa vida, a gente vai gravando nessa biblioteca, né, nesses registros aí do subconsciente, e aquilo vai se tornando algum caráter da nossa personalidade, ou aquilo vai se tornando algum apego que a gente cria. Como se a gente tivesse tirado uma fotografia ou gravado um vídeo, uma memória daquilo e guardado na nossa HD central, né? Só que o que acontece? Muitas das vezes a gente fica apegado a sofrimentos. Nós somos muito apegados a tudo, a dinheiro, a outras pessoas. O apego que o ser humano tem ele é muito grande, porque é o apego que faz com que o ser humano se sinta aterrado, se sinta conectado com o mundo material, por incrível que pareça. Então o apego é muito profundo e ele é muito no subconsciente. As coisas acontecem e a gente se apega a elas. Então, às vezes, até uma memória, uma situação de dor e sofrimento para nós, a gente coloca dentro de uma caixinha do nosso subconsciente e a gente guarda lá e a gente fica apegado àquilo, a gente não solta aquilo. Por quê? Porque para o nosso subconsciente, para a nossa criança interior, para a nossa HD que vai sendo formado, o nosso ego que vai sendo formado ao longo do tempo, a gente acredita que ter aquela programação ali vai ser o que vai evitar de, num futuro, a gente acabar se machucando e se colocando em situações parecidas com aquela. Então é assim que o nosso cérebro registra as coisas. Aconteceu alguma situação de perigo, de dano, o nosso cérebro ele registra, ele guarda naquela caixinha do subconsciente e fica ali. E toda vez que a gente tem um gatilho, uma situação que vai nos remeter àquela memória, a gente acessa de novo aquela memória. Só que essa memória ela é acessada através do subconsciente. Ou seja, na tua mente consciente, tu nem sabes que tu está acessando aquela memória, mas no teu subconsciente aquilo está sendo acessado. E aí o que acontece? Tu acessa no teu subconsciente e aí tu tem uma determinada reação sobre aquilo, só que tu nem sabes por que tu está reagindo àquilo daquela maneira. Eu vou dar um exemplo prático, tá? Vamos supor que tu é uma criança e que na tua família o teu pai ele batia na tua mãe, ele era agressivo com a tua mãe. E quando tu era pequenininho, bem bebezinho, tu vivenciou essa cena de uma agressão. Aquilo ali pra ti foi um trauma imenso, por quê? Porque é uma situação de muita dor, né? Agressão física e agressão emocional é uma situação sempre de muita dor. E no teu cérebro, quando tu era pequenininho, tu registrou aquilo como um alerta vermelho, alerta vermelho, alerta vermelho. E aquilo ficou registrado e tu guardou numa caixinha lá do teu subconsciente, tá? E aí, vamos supor que naquele dia o teu pai e a tua mãe, eles discutiram por causa de uma coisa até simples, sei lá, elas discutiram porque um queria sair e o outro não queria. E aí o pai foi lá e ficou irritado e agrediu. Uma coisa simples. Aí o que acontece quando tu cresce, tu é um ser humano adulto? A tua criança interior, ela tá ferida. Ela tem esse registro na HD dela. E aí quando tu tá num relacionamento com alguém, pode ser um amigo, pode ser um pai, pode ser um relacionamento emocional, né? Um relacionamento romântico mesmo, um relacionamento, né? Entre namorados, enfim, marido e mulher. Acontece uma situação simples de duas pessoas quererem fazer coisas diferentes e aí uma delas
se estressa, se irrita, briga, esbraveja, tem uma reação super acima do necessário para aquela situação específica. E aí as duas pessoas, elas brigam, e imatura, isso, aquilo, aí de uma coisinha pequena, aquela briga se torna uma coisa maior. E aí as duas pessoas brigam e xingam e saem, né? Aí depois a pessoa pensa, nossa, por que eu agi daquele jeito? Era uma coisa simples, não tinha necessidade de eu ter agido daquele jeito, foi uma atitude imatura. Mas por que eu tive uma atitude imatura, sendo que eu já sou uma pessoa adulta? Isso é uma imaturidade emocional, mas aí que tá. Quando a tua criança, ela é ferida, ela tem um registro desses, ela cria uma trava mental. E aí, toda vez que ela tem uma situação de gatilho, o que é um gatilho? Toda vez que ela vê uma situação que vai remeter para ela a mesma situação que ela gravou no subconsciente, que é um perigo, o cérebro dela vai fazer perigo, perigo, fuja daí, saia daí, faça alguma coisa. Só que isso vai ser lá no subconsciente. No consciente dela, ela nem sabe por que ela saiu galopeando, dando patada em todo mundo, tratando todo mundo mal, brigando, enfim. Por quê? Porque ela só está se defendendo de algo que ela nem sabe de onde é. E é por isso que a gente sempre fala na cura da criança interior, porque a cura da criança interior, ela vai mais além do que as pessoas pensam de achar que é uma brincadeira de criança falar sobre cura da criança interior. Não, a cura da criança interior é entender que a criança interior, ela é o teu corpo emocional, ela é as tuas emoções, ela é as tuas memórias emocionais, principalmente de tudo que aconteceu na tua infância. E quando tu não acessa essas verdades e tu não cura isso, tu não abraça isso, ela continua te atormentando ao longo da tua vida adulta, fazendo com que tu tenha comportamentos imaturos, porque essa parte do teu cérebro, ela ainda não recebeu a maturidade necessária, e ela só vai receber quando aquela criança interior, quando aquela parte da tua memória, ela for acessada, compreendida e acolhida. Assim como quando a gente acolhe uma criança, né, que a gente pega ela no colo e faz carinho nela e acalma ela e tal. Dessa mesma maneira, então, a gente acessa essa verdade e a gente liberta isso, e a gente faz uma cura emocional. E aí a gente matura, né? A gente fica mais maduro, porque a gente cria essa maturidade emocional necessária para lidar com tudo, até com a vida. Uma pessoa que tem uma criança interior muito ferida, ou seja, tem um corpo emocional muito ferido, teve muitos traumas emocionais, eu vou colocar assim, tá? Que teve muitos traumas emocionais durante a infância, durante a vida, é uma pessoa que vai ser muito reativa. Ela vai reagir muito rápido a tudo, mas vai ser uma reação ruim, uma reação negativa, como ciúmes, como irritação, como raiva, como querer brigar, querer bater, reagir de uma maneira que seja muito impulsiva, como uma criança mesmo, como chorar, como fazer birra. Não vai ter o comportamento maduro de resolver a situação de uma maneira calma, porque ela não amadureceu isso, ela está reativa nisso. Mas não é porque ela é uma pessoa ruim ou má, é porque ela não amadureceu essa parte. Ela é como se fosse uma criança ferida. Realmente, aquela parte do cérebro dela não foi amadurecida, então ela vai reagir como um animal que está sendo agredido. E o que um animal faz quando ele está sendo agredido? Ou ele foge, ou ele agride de volta. É a única maneira que ele consegue, porque ele não aprendeu ainda a se defender. É isso que acontece com a criança. A criança também não sabe se defender, então ela foge ou ataca. E quando o teu cérebro é ativado, e essa parte da tua memória, o teu subconsciente é ativado, o teu consciente nem sabe por que tu tá reagindo daquele jeito, porque tu tá fugindo ou porque tu tá atacando. Mas, na verdade, tudo é uma maturação. Existe solução para isso? Sim, existe. A gente tem que entrar em contato com essa nossa criança interior, buscar fazer a cura do nosso corpo emocional, nutrir essa parte que nos falta ainda, e aí assim a gente consegue mudar e nos transformarmos em seres mais inteligentes emocionalmente, porque nós vamos ter a maturidade emocional, e isso vai nos dar uma ajuda não só no nosso emocional, como saber lidar com as emoções muito mais facilmente, como também saber lidar com as outras pessoas, com os nossos relacionamentos interpessoais, saber também lidar com o nosso dinheiro sem usar o nosso dinheiro de uma maneira impulsiva,
e saber também lidar com o restante, né? Uma coisa sempre vai levar a outra, tá? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e eu vou agradecer a minha criança interior, que ela sempre me ajuda a chegar nas melhores respostas. Beijo, gente. Tchau, tchau.